Aula do dia 6 do 4. Vamos acompanhar essa aula pela apostila 1, módulo 4, página 497. Filo dos anelídeos. Esses indivíduos eles são conhecidos popularmente como vermes, porque têm uma estrutura vermiforme, um corpo mole e alongado. Esses indivíduos têm características de corpo, de estrutura corporal, de fisiologia bem típica, que é o fato de possuir metâmeros, ou corpo metamerizado, ou corpo dividido em anéis. Também podemos dizer que são segmentados. Esses indivíduos são de vida livre e também podem ser chamados de ectoparasitas, por parasitar superfícies externas, diferentes de plateumintos e nemateumintos, que são endoparasitas, são responsáveis por parasitar cavidades internas. Esses indivíduos estão presentes em hábitats variados, como oceanos, rios e solos úmidos. Vamos falar um pouco da estrutura desses anelídeos, da estrutura fisiológica desses indivíduos. Eles são triblásticos, possuem os 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. São protostômos. Lá na vida embrionária desses indivíduos, na formação desses indivíduos, nós vimos na aula passada e em sala também, que existe uma cavidade chamada de blastóporo. E esse blastóporo, nesse caso, ele é responsável pela formação da boca e do ânus. Eles são celomados, apresentam a cavidade mediana, a cavidade mesodérmica, preenchida, o que possibilita o aparecimento de órgãos e os sistemas. São bilatérios ou apresentam simetria bilateral. Isso significa que eles têm uma linha mediana que apresenta lateratividade, ou seja, eles são divididos em metades iguais, lado direito e lado esquerdo. Esses indivíduos ainda possuem uma cutícula que vai ser responsável por revestir, por impermeabilizar a sua pele, por dar uma proteção a mais à parte externa, a parte epidérmica da estrutura corporal desses indivíduos. Eles se deslocam através de movimentos ameboides porque possuem músculos e esses músculos estão dispostos longitudinalmente à estrutura corporal desses indivíduos. E arrumados, eles têm um arranjo circular, o que possibilita o movimento ameboide, o movimento de deslocação ameboide desses indivíduos. Como eles são celomados e triblásticos, eles têm um aparecimento de sistemas. Vamos falar do sistema digestório. Esse sistema digestório ele é completo, com presença de boca e ânus. E também tem moela. Moela é uma estrutura que funciona como um intestino mecânico. Ele é responsável por triturar as partículas que serão digeridas, facilitando o processo digestório. Eles também têm glândulas anexas e essas glândulas possibilitam maior desempenho da função estrutural da cavidade digestória e apresentam uma característica muito importante, que é essa aqui, ó, tiflossome. Tiflossólios são pregas intestinais que aumentam a superfície de contato, aumentam a superfície de absorção dessas partículas que serão digeridas. Nós também temos essa estrutura e são chamadas de microvilosidades. Estão presentes nas nossas pregas intestinais, no nosso intestino delgado. A respiração ela é cutânea, acontecendo pela superfície externa da pele desses indivíduos. Essa respiração cutânea ocorre através de trocas gasosas conhecida como difusão. A difusão é um transporte através da membrana do tipo passivo, sem gasto de energia, sem gasto de ATP, aonde as partículas fluem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado ou a favor do gradiente de concentração. É importante que essa superfície corporal ela seja fina e úmida para que consiga transportar, para que consiga absorver as partículas de oxigênio.
A circulação ela vai ser fechada, ocorre no interior de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos estão distribuídos longitudinalmente pela estrutura corporal dos anelídeos e ventralmente e dorsalmente. O que é ventral e o que é dorsal? Ventral é toda a parte da estrutura corporal voltada para o solo e dorsal é o oposto, é o que está voltado em direção oposta ao solo, é a parte de cima, a gente pode chamar das costas, né? Então, ventral seria a parte interna, a parte de dentro, a parte voltada para o solo, e a parte dorsal, a parte que está exposta, a parte contrária à parte ventral, as costas do animal. Esses indivíduos vão possuir pares de vasos que vai funcionar como um coração, porque serão contráteis, né? E vão fazer contração para bombear esse sangue. Terão os pigmentos de hemoglobina, que é o pigmento vermelho, que se combina, assim como o pigmento verde, com o oxigênio e forma a oxihemoglobina, quando combinado com o oxigênio, e carboxihemoglobina, quando combinado com o gás carbônico. A excreção é feita através de nefrídeos, que são estruturas responsáveis por formar os metabólitos, o produto de excreção desses indivíduos. A parte externa do nosso nefrídeo é um poro chamado de nefridioporo, que vai ser responsável por liberar o produto de secreção. O sistema nervoso é ganglionar, formado por gânglios cerebrais. E no interior desses gânglios cerebrais, nós encontramos neurônios, que são responsáveis pela parte sensitiva, pela parte de percepção de estímulos externos, por captar esses estímulos e transferir para a estrutura interna desses animais. A reprodução ela é bem variada e a gente tem indivíduos que se reproduzem de forma sexuada e de forma assexuada. Quando a gente fala em sexuada, a gente fala em uma maior variabilidade genética, em troca de gametas, e quando a gente fala assexuada, a gente fala em baixa variabilidade genética. Indivíduos que estão presentes nesse filo, eles podem ser monóicos e dioicos. Monóicos, quando um único exemplar apresentam as duas genitálias. A gente também pode chamá-los de hermafroditas. E dioicos, indivíduos separados têm sexos separados. O desenvolvimento pode ser direto e indireto. Direto, quando o exemplar não passa pelo estágio larval, quando o desenvolvimento é direto, quando não tem metamorfose. Indireto, quando o indivíduo passa por um estágio larval, quando ocorre transformação, quando ocorre metamorfose. Esses indivíduos, eles vão ter um elo de ligação, que a gente vai verificar nesse desenho. Esse elo de ligação é onde ocorre a troca de gametas, que a gente chama de clitelo. A gente consegue observar essa estrutura no anelídeo, quando a gente olha mesmo a olho nu, ou olho desarmado. Essa é a estrutura mais clara que a gente consegue perceber, é o clitelo. Esse clitelo é um elo de ligação, é uma junção no momento da cópula, no momento da fecundação, e ali tem uma estrutura, uma cavidade chamada espermateca, que tem a função de receber esse gameta no momento da cópula, né? Então chama-se clitelo, o elo de ligação, essa região mais clarinha no momento da fecundação. Vamos à classificação desses anelídeos. A classificação ocorre através da presença ou da ausência de cerdas que esses indivíduos vão apresentar. As cerdas é uma estrutura de locomoção, é uma estrutura de apreensão. Então vamos lá. A classe dos aquetos, e aí como o nome já diz, a, né? Ele possui um prefixozinho aqui de negação. Esses indivíduos, eles são desprovidos de cerdas.
tem como exemplar as sanguessugas. Esses indivíduos, eles são ectoparasitas, eles parasitam a superfície externa de indivíduos. Esses indivíduos possuem uma ventosa e no interior dessa ventosa tem pequenos dentes, que a gente chama de probóscides ou garras, né? E aí, no momento da fixação, essa ventosa ela se acopla ao epitélio do indivíduo parasitado, dá uma torção e essa probóscide se abre no tecido aonde o indivíduo vai sugar, aonde ele vai parasitar. Porém, no momento dessa fixação, a sanguessuga ela libera uma substância chamada iridina, que é anticoagulante e anestésico. Então, o indivíduo que está sendo parasitado ele não sente dor alguma e a sanguessuga ela consegue sugar esse sangue sem ele coagular, sem ele endurecer, sem problema algum. No momento da fixação, você não sente dor, exatamente por conta dessa substância. Você só vai sentir dor se você puxar essa sanguessuga da superfície do epitélio, porque a probóscide, esses dentes, estão nas camadas do seu tecido. E no momento que você puxa, você rompe essas camadas e aí você tem uma pequena lesão. Mas fora isso, esse animal vai ficar ali, vai ficar sugando o seu sangue e no momento que ele estiver bem cheinho, ele vai fazer uma retração dessa ventosa e ele tomba, sem problema algum. A outra classe que a gente consegue verificar é a classe dos oligoquetos, e aqui a gente tem como exemplo as minhocas. As minhocas, elas são hermafroditas, elas são monóicas, elas têm fecundação externa, ou seja, o encontro de gametas ocorre fora da estrutura genital da fêmea. Ela não passa por um processo larval nem por metamorfose, o desenvolvimento é direto. Além das outras características, corpo mole, cilíndrico, segmentado ou dividido em anéis. As minhocas têm um papel muito importante no solo, na parte de reciclagem, na parte de aeração, na parte de oxigenação das camadas do solo. O que acontece? À medida que a minhoca ela vai se deslocando nas camadas do solo, a parte do solo que está na superfície passa para baixo e aí a gente tem uma reciclagem dessas camadas do solo. As minhocas ela abrem pequenos espaços onde a água penetra, onde o ar penetra e a gente tem uma maior oxigenação e até facilita a presença de outros indivíduos que favorece o melhoramento desse solo. A última classe é a classe dos poliquetos, e aí a gente consegue ver inúmeras cerdas. Essas cerdas elas são lateralizadas, elas estão presentes na lateral do corpo do animal. Tem função de sensibilidade, porque apresentam um sistema nervoso ganglionar, que é sensitivo, que capta as percepções externas. Também funciona como uma proteção para a estrutura corporal desses indivíduos. Eles podem liberar substâncias tóxicas em sua defesa em relação ao predador. Eles têm projeções laterais específicas chamadas de parapódios. São cerdas especiais. Alguns livros classificam como um apêndice especial, diferenciado que essa classe possui. E aí a função é a locomoção e ajuda também na captação de alimentos por ser um apêndice maior. Eles são dioicos, apresentam sexos separados. O seu desenvolvimento é indireto. A gente tem um estágio larval, eles passam por um processo de diferenciação. Sua respiração é branquial, então eles estão inseridos em ambiente aquoso e eles possuem um pigmento de cobre, que é o pigmento verde. A nossa aula termina aqui. Nosso próximo encontro é no dia 8/4.